Amém, queridos. Boa noite. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E como nós estamos no CR, eu quero dizer que eu sou o Peter e eu sou um servo de Deus em processo de restauração. E nesse processo de restauração, uma das áreas que o Senhor tem trabalhado na minha vida é a área do caráter. Deus realmente tem transformado o meu caráter para que eu possa me tornar cada vez mais parecido com Cristo. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite no CR. Nós vamos falar sobre o caráter que agrada a Deus. E antes de ler o texto base da ministração dessa noite, eu quero trazer aqui alguns passos do CR, especialmente o passo 5, 6 e 7. O passo 5 do CR diz: admitimos para Deus, para nós mesmos, para outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. E o passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E o passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Então, baseado nesses passos, hoje eu quero trazer uma palavra muito prática, intitulada O Caráter que Agrada a Deus. E eu quero ler um texto, o texto base dessa minha mensagem, dessa minha palestra, que é Romanos capítulo 8, versículo 29. Um texto onde o apóstolo Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E baseado então nesse texto, o tema da mensagem de hoje é o caráter que agrada a Deus. E eu quero introduzir essa mensagem dizendo que para nós sermos pessoas saudáveis espiritualmente, para nós realmente passarmos por esse processo de restauração com êxito, nós precisamos desenvolver um caráter que agrada a Deus. E o único caráter que agrada a Deus é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então eu digo, sem medo de errar, que um dos grandes propósitos que Deus tem para nós é ver formado em cada um de nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Em outras palavras, Ele nos predestinou para tomarmos a forma de Jesus, ou seja, para desenvolvermos o seu caráter. E baseado nisso, eu quero contar uma história que eu ouvi há vários anos atrás sobre um barco de passeio, que ele foi construído e ele fez muito sucesso na Alemanha. Esse barco, ele foi feito para levar turistas da Alemanha até a região de Normandia, ali na costa da França. E esse barco, ele fez tanto sucesso, as pessoas gostavam tanto desse passeio, que os responsáveis por esse barco resolveram ampliá-lo. Mas quando eles começaram a usá-lo novamente, depois dessa reforma, depois dessa ampliação, eles viram que eles haviam cometido um grande erro. Por quê? Porque eles ampliaram o barco fisicamente, aumentaram a sua estrutura, mas eles deixaram o mesmo motor. O motor permaneceu o mesmo. E isso fez com que essa embarcação se tornasse lenta, com que ela parasse no meio do percurso, e esse barco então não tinha o mesmo rendimento de antes. Por quê? Porque eles não deram atenção especial
ao motor, o barco passou a ter um péssimo desempenho. E trazendo isso para as nossas vidas, o motor do barco representa o nosso caráter. Para sermos pessoas fortes espiritualmente, para sermos uma igreja forte, para realmente nós passarmos, digamos assim, com êxito por esse processo de restauração, nós precisamos dar atenção especial ao nosso caráter. E por isso nós precisamos nos abrir ao Senhor e pedir que Ele remova todo defeito de caráter que existe na nossa vida e que Ele desenvolva em nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Então eu quero dizer que Deus, Ele não está preocupado com o nosso exterior. Na verdade, Ele quer trabalhar o nosso interior, o nosso coração, o nosso caráter, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual. E isso me lembra, enquanto eu estava meditando sobre isso no dia de hoje, eu fui levado a uma história muito interessante que está relatada no livro de 1º e 2º Reis. São os livros que contam a história do profeta Elias e do profeta Eliseu. E você que conhece a história sabe que Eliseu foi discipulado por Elias, e a certa altura da história desses dois profetas, Elias, que era o discipulador, que era o líder, ele perguntou ao seu discípulo Eliseu: o que você deseja que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Porque Elias já sabia que Deus o levaria para o céu, para junto de si. E Eliseu respondeu com muita ousadia, ele disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, em outras palavras, Eliseu pediu um ministério 2 vezes maior do que o ministério de Elias. E ao ouvir isso, Elias, que era ali o discipulador, ele disse a Eliseu: o seu pedido é difícil. Agora eu pergunto, por que Elias disse a Eliseu: o seu pedido é difícil, se a Bíblia relata que não existe nada, absolutamente nada demasiadamente difícil para Deus? E a resposta que eu encontrei é que Eliseu precisava de um caráter do tamanho da unção que ele receberia. Ele queria uma grande unção, ele queria poder de Deus sobre a sua vida. E Eliseu então precisava de uma estrutura, de um caráter para sustentar essa unção. E por isso que Elias disse: coisa difícil pediste. Então muitas vezes nós queremos uma grande unção, queremos ser usados por Deus, porém muitas vezes nós não estamos dispostos a investir tempo pedindo para Deus trabalhar o nosso interior. Nós não estamos dispostos a passar pelo processo de renovação de mente e de transformação do nosso caráter. E como consequência disso, muitos não retêm a unção de Deus. Então nós precisamos entender que assim como um vaso rachado, ele não retém água, um cristão com problemas de caráter não retém a unção de Deus. E por isso que no CR, esses passos, especialmente o passo 6 e o passo 7, vão falar sobre essa transformação de caráter. E eu digo que assim como na história que eu contei, mostra que um grande barco precisa de um motor de qualidade. Um cristão que vai passar com êxito por esse processo de restauração precisa de um caráter que agrada a Deus. Então não adianta eu pegar um motorzinho de polpa e querer colocá-lo num navio. Ele não vai dar conta, O navio, ele não vai sair do lugar. Na verdade, ele não vai nem encostar na água. E assim também, o cristão que não tem um bom caráter, que não desenvolve o caráter de Jesus, ele não vai muito longe. Então o cristão que não se abre para essa restauração, talvez não chegue a lugar nenhum. Isso me lembra inclusive o testemunho que eu ouvi de um ministro do evangelho, de um pastor,
E nesse testemunho eu me lembro que ele disse que uma pessoa o levou para visitar um lugar maravilhoso, um lugar muito grande, com capacidade para milhares e milhares de pessoas, com estacionamento para muitos carros, um prédio onde tinha salas para gravação de programas de TV, salas para treinamento de líderes, enfim, um lugar maravilhoso, uma estrutura maravilhosa. E aquela pessoa disse a esse pastor, a esse ministro: olha, como você pode ver, tudo isso está abandonado porque o homem que estava à frente dessa obra caiu em pecado. Então, muitas vezes, nós caímos em pecado porque nós não permitimos que Deus removesse essas nossas falhas de caráter. E como consequência de um caráter fraco, toda a obra de Deus foi prejudicada. E trazendo isso para as nossas vidas, eu quero dizer que se nós não dermos atenção especial ao caráter, toda a nossa vida, toda a nossa família, o nosso ministério, tudo isso será afetado. Por exemplo, eu estava pensando sobre uma passagem que está em Josué capítulo 7. Você sabe que Josué é o livro que relata a conquista da terra prometida. E Josué era o líder do povo durante a conquista da terra prometida. E a primeira cidade que o povo hebreu conquistou foi a cidade de Jericó. E pelo fato de ser a primeira cidade a ser conquistada, ela era a primícia para Deus. E Deus deu uma ordem para Josué e para o povo, dizendo: olha, vocês não podem ficar com os despojos da cidade. Tudo que existe na cidade será consagrado ao Senhor, porque eram as primícias. E o povo então conquista Jericó de uma maneira milagrosa, maravilhosa, né? Você sabe que Deus, né, de uma maneira milagrosa derruba as muralhas da cidade, enfim. E o povo tem uma conquista impressionante. E um homem, no meio de toda a nação, um homem chamado Acã, ele entra numa casa e ele cobiça uma barra de ouro, um pouco de prata e uma capa babilônica. E ele toma posse disso e leva para sua tenda em terra, esconde na tenda. E aí o povo, depois dessa conquista, vai para uma segunda conquista, vai lutar com uma outra cidade chamada Ai. E era uma cidade pequena, e Josué pensa assim: não vamos cansar o exército, vamos preparar uns 3.000 homens para atacar essa cidade. E quando eles vão atacar a cidade de Ai, eles são envergonhados, e eles são derrotados pelo exército e pelos homens de Ai, e eles voltam totalmente humilhados, e eles se prostram diante de Deus e clamam: Senhor, o Senhor nos tirou do deserto para nos humilhar aqui neste lugar. E Deus então diz a Josué: Israel pecou. Olha só que interessante, um homem no meio de toda uma nação havia pecado, mas a palavra de Deus foi: Israel pecou. E aí então Josué reúne o povo, lança sortes, a sorte cai na tribo de Judá, lança sortes, cai na família dos Zeraitas, lança sortes, cai, né, numa família de um homem chamado Zinri, até que encontram Acã. E eles então falam com Acã, e Acã realmente confessa: eu entrei numa casa, cobicei ali ouro, prata, uma capa babilônica. E então vem um julgamento sobre Acã e toda a sua família. Por quê? Porque ele havia trazido maldição sobre a nação. E isso nos traz um grande ensinamento. E esse ensinamento é que nós vivemos em sistemas. Por exemplo, a minha família é um sistema. A igreja, esta igreja é um sistema. A sua empresa é um sistema. E quando uma peça do sistema vai bem, todo o sistema é afetado positivamente. E quando uma peça do sistema vai mal, todo o sistema também é afetado negativamente. Então o meu pecado é o teu pecado, o teu pecado é o meu pecado. É isso que essa passagem de Josué capítulo 7 mostra. Quando Acã pecou, Deus disse: Israel pecou. Então quando eu deixo Deus remover todas as minhas falhas de caráter, eu não estou somente sendo abençoado, mas eu estou abençoando a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, os meus pais. Eu estou abençoando a minha igreja, porque eu estou sendo uma peça
que está refletindo o caráter do Senhor Jesus nos sistemas aonde eu estou inserido. Portanto, a palavra que eu tenho para você que me assiste aí pela internet, e para os irmãos que estão aqui presencialmente também é: deixe o Espírito Santo trabalhar em você o caráter que agrada a Deus. Tome essa decisão de buscar ao Senhor para que Ele remova todos os seus defeitos de caráter. E baseado nisso, a pergunta é: como desenvolver esse caráter que agrada a Deus? E a primeira coisa que eu quero dizer é que você precisa crer que Deus é poderoso para te transformar. Eu me lembro que certa vez eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela se existia algo que ela acreditava e que era poderoso na vida dela. E ela disse assim: olha, eu não acredito que o caráter de uma pessoa possa mudar. Então veja, ela deixou claro que ela não tinha fé suficiente para acreditar na mudança de caráter de uma pessoa. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei: puxa, eu acredito exatamente no oposto. Eu sei que muitas pessoas não vão se abrir para que Deus transforme o seu caráter, mas eu acredito num Deus que pode nos transformar, como diz Romanos 8:29, e Ele pode nos transformar a ponto de refletirmos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer essa obra. Mas para isso, nós precisamos também ter um relacionamento íntimo com Deus. Então o primeiro passo, na verdade, é priorizar o relacionamento com Deus. Então, trazendo isso para a minha vida pessoal, se eu quero desenvolver o caráter que agrada a Deus, eu devo priorizar o meu relacionamento com Ele. Então hoje nós vamos ver aqui rapidamente 3 princípios, baseados na vida de Jesus, que podem nos fazer sermos transformados à imagem dEle. Então, se nós quisermos ser como Jesus, nós precisamos seguir as suas pisadas. E a primeira coisa que eu quero trazer está em Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós vemos que Jesus, em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e teve um relacionamento com o Pai através da oração. Então esse versículo comprova que Jesus priorizava o relacionamento com o Pai. Ele teria um dia cheio de atividades, iria pregar o Evangelho, curar enfermos, libertar endemoniados, ensinar as multidões, enfim, seria um dia extremamente cansativo. Mesmo assim, ele levantou-se de madrugada e foi para um lugar deserto orar. Então, quando nós passamos tempo com Deus, Deus vai revelando esses nossos defeitos de caráter e nós podemos ser transformados. Como o salmista, ele orou: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, em outras passagens, nós lemos também sobre Jesus pregando o Evangelho, curando enfermos, libertando endemoniados, ensinando as multidões, e depois de um dia cansativo, ele sobe ao monte para orar. Então nós vemos que Jesus tinha um ministério produtivo porque priorizava o seu tempo com Deus. E se nós quisermos ter as nossas imperfeições e os nossos defeitos de caráter sendo removidos, e se nós quisermos viver essa vida de transformação, nós precisamos, além de crer, nós precisamos priorizar esse nosso relacionamento com Deus, porque é isso que significa a palavra cristão. Cristão não é aquele que simplesmente frequenta a igreja, mas é aquele que se parece com Cristo.
E quão mais perto eu estou do Senhor, me relacionando com Ele, mais eu adquiro as qualidades do seu caráter, mais parecido com Jesus eu me torno. Então não adianta nada simplesmente eu estar aqui, eu frequentar a igreja, eu servir no ministério. Eu preciso ir além e eu preciso permitir que Deus me transforme e opere em mim, ou gere em mim, o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que nós devemos trabalhar para desenvolver esse caráter que agrada a Deus é o nosso relacionamento com Ele. Desenvolva um relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu entendo que nós precisamos trabalhar para também desenvolver esse caráter que agrada a Deus é o nosso relacionamento com a família. Um dos melhores lugares para nós sermos edificados e transformados é dentro da nossa casa. E aí eu quero ler um outro texto que está em Lucas capítulo 2, no versículo 51. Então Lucas 2:51 diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então esse versículo está falando de Jesus, ainda menino, talvez adolescente, e diz que ele era submisso aos seus pais. Então nós vemos que Jesus, ele era obediente aos seus pais terrenos. Eu me lembro que há vários anos atrás, durante um período de Páscoa, eu resolvi assistir um filme que estava passando na televisão sobre Jesus. E ao ver algumas cenas de Jesus ali nesse filme, eu fiquei inconformado, porque o filme mostrava José, que seria ali o pai terreno de Jesus, triste com Jesus, chateado, porque ele era desobediente, porque ele estava se rebelando. Apareceu José se lamentando para Maria, dando um tapa no rosto de Jesus quando ele era adolescente. Então um verdadeiro absurdo. Quem fez esse filme, com certeza, não leu com cuidado a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus era obediente, ele era submisso aos seus pais. E trazendo isso para as nossas vidas, para desenvolver um caráter que agrada a Deus, nós precisamos pôr a nossa casa em ordem. Precisamos trabalhar nos relacionamentos familiares. Deus deve ser o primeiro na minha vida, e por isso eu devo priorizar o meu relacionamento com Ele, mas logo em seguida deve estar a minha casa, a minha família, e eu tenho que aproveitar o meu ambiente familiar para deixar o Senhor me transformar. Então o meu ministério, os meus negócios, os meus amigos, os meus momentos de lazer, nada disso pode estar acima da minha família. Então muitas pessoas que dizem ter a família como uma das prioridades, elas não tiram uma noite para ter com a sua família, uma noite da família, por exemplo. Agora, se nós observarmos a vida de Jesus, nós veremos que ele deu atenção especial aos seus queridos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Então nós precisamos entender que se a família vai bem, tudo vai bem, mas se a família vai mal, tudo vai mal. Agora, claro, com isso eu não estou dizendo que não haverão conflitos no nosso lar, haverão. É impossível um lar sem conflitos, isso é natural, mas nós precisamos aproveitar esse ambiente, porque é um ambiente onde Deus produz em nós as qualidades do caráter do seu Filho Jesus Cristo. É como diz a palavra em Provérbios capítulo 27, versículo 17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então eu preciso priorizar
os meus relacionamentos familiares, porque é exatamente nesses relacionamentos familiares que o Senhor vai trabalhar várias áreas do meu caráter. Eu particularmente casei muito cedo, aos 21 anos, na época minha esposa tinha 17 anos, então agora em 2021, em dezembro, eu completo 21 anos de casado, e eu posso dizer que o meu relacionamento familiar tem sido transformador. Eu vivo esse versículo de Provérbios, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A minha esposa, os meus filhos, os meus pais são como se fossem lixas na minha vida, e eu sei que eu também acabo sendo uma lixa na vida deles. Então, primeiro ponto para desenvolver o caráter que agrada a Deus: trabalhar e priorizar o nosso relacionamento com Ele. O segundo ponto é trabalhar o nosso relacionamento com a família. E, finalmente, o terceiro ponto, para desenvolvermos esse caráter que agrada a Deus, é trabalhar o nosso relacionamento com o mundo. Eu quero ler mais um versículo que está em João, capítulo 17, versículo 16. Olha só o que Jesus diz, ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não o sou. Então Jesus está dizendo nessa passagem que nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui somente de passagem e por isso nós precisamos aprender a nos relacionar com o mundo. Então, primeira coisa, priorizar o meu relacionamento com Deus. Segunda coisa, valorizar e priorizar também o meu relacionamento em casa com a família. E terceira coisa, deixar Deus trabalhar. E eu preciso aprender a me relacionar com o mundo. E o mundo tem vários aspectos. E hoje eu quero trazer 3 aspectos do mundo que nós precisamos trabalhar. Primeira coisa é a questão relacionada à fama. A segunda coisa seriam as finanças. E a terceira coisa que eu quero destacar seria a vida sexual. Então, essas são 3 áreas de tentação que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, a fama. Muitas pessoas vivem motivadas por um desejo de fama. Esse é um aspecto do mundo. E hoje nós somos muito tentados a buscarmos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Parece que se você não é um sucesso em todas as áreas da sua vida, você é extremamente fracassado. Mas na verdade nós vemos que os valores do reino de Deus, eles são invertidos. Nós temos que cuidar para nós não sermos tomados por um desejo de fama. Olha só que interessante, semana passada eu estava conversando com um irmão, que também é pastor, e nós estávamos conversando, e aí ele estava falando sobre o meu ministério, e ele falou, então você agora assumiu aí a igreja como o pastor principal, enfim. Eu disse, pois é. E ele disse assim, então agora você é o manda-chuva, agora você está mandando em tudo. E eu disse, não, pelo contrário, agora eu só estou servindo mais, porque Deus não me chamou para mandar, Deus me chamou para servir. É isso que Jesus disse, ele disse assim, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser grande, então sirva a várias pessoas. Porque no reino de Deus os valores são invertidos. Aqui no mundo, você é grande pelo número de pessoas que te servem. Mas no reino de Deus você é grande pelo número de pessoas que você serve. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós essa questão do relacionamento com o mundo. E nós não podemos permitir que o desejo de fama tome conta do nosso coração. O segundo aspecto relacionado ao mundo, ele diz respeito às finanças. Jesus, ele disse que se vocês não são fiéis nas riquezas injustas, quem lhes confiará as verdadeiras? Então nós vemos que Jesus, ele está dizendo que um teste da nossa vida espiritual é o nosso relacionamento com as finanças. Inclusive, eu estive ministrando sobre isso durante o último mês, e eu li uma pesquisa que diz que a Bíblia tem mais ou menos 300 versículos sobre anjos, se não me engano, 600 versículos sobre amor,
800 versículos sobre fé, posso estar enganado aqui na numeração, mas é mais ou menos isso. E mais de 2.350 versículos sobre finanças ou riquezas. Então nós vemos que Deus enfatizou muito isso. Por quê? Porque existe um perigo muito grande do homem ser possuído pelas riquezas. Então não existe nenhum problema em você prosperar financeiramente. O problema é a avareza, é a ganância entrar no nosso coração. E para que isso seja eliminado da nossa vida, nós precisamos deixar Deus trabalhar o nosso caráter relacionado ao mundo. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu dei o testemunho para um irmão das renúncias que eu fiz. Inclusive eu renunciei o sonho de ser um atleta profissional. Eu já jogava há 4 anos num grande clube aqui de Curitiba, um clube de futebol, e eu renunciei esse sonho para seguir no ministério. E um irmão, bem mais velho do que eu, me ouviu falar sobre isso, e ele disse assim: olha, talvez um dia eu faça isso que você fez, mas primeiro eu preciso pensar em parar de ganhar dinheiro. Então ele deixou claro que a prioridade na vida dele era o dinheiro. Então eu repito, não existe nenhum problema em ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos possui. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com o dinheiro, né? Como que eu me relaciono com o dinheiro? O que Deus diz sobre isso? Nós precisamos aprender sobre isso, estudar e deixar Deus trabalhar o nosso caráter nessa área. E finalmente, para finalizar, o terceiro aspecto do mundo que Deus deseja trabalhar na nossa vida, o que eu quero trazer nessa noite, é a nossa vida sexual. Isso é muito importante porque o mundo nos bombardeia diariamente com imagens, com notícias de imoralidade sexual, de infidelidades, e por isso nessa área nós precisamos ser irrepreensíveis e precisamos vigiar constantemente nessa área para que nós não venhamos a tropeçar. Então nós precisamos nos manter puros. Conserva-te a ti mesmo puro. Essa é a palavra do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então, se você quer desenvolver o caráter que agrada a Deus, em primeiro lugar, tenha um relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, tenha um relacionamento com a sua família, priorize a sua família. E em terceiro lugar, permita que o Senhor trabalhe essa área da sua vida, o seu relacionamento com o mundo. E eu destaquei 3 pontos aqui do nosso relacionamento com o mundo: a fama, as finanças e a nossa vida pessoal. Então cuide do seu caráter. Eu repito, Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, queridos? Espero que isso tenha feito sentido para você. Deus abençoe. Vou passar a palavra para o Edinaldo para termos aqui o nosso processamento.